Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero relato. Bora lá? Bom, o que é o gênero relato? Ele trata de documentação onde tem ações humanas reais, ou seja, onde narra acontecimentos reais. A gente pode, através desse relato, sentir as emoções expressas nesse texto, ou seja, nesses acontecimentos, pelo narrador, certo? Ele apresenta um espaço e um tempo bem definidos. Além de narrativo, o relato pessoal ele pode ser descritivo, com a descrição do local, do personagem, do tempo, dos objetos e entre outros. A linguagem utilizada ela pode ser formal ou informal. O relato ele também pode ser escrito ou oral. Os relatos geralmente eles são divulgados através dos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, rede social e entre outros, tá? Bom, o relato, conforme eu já tinha dito, ele pode ser oral ou escrito. O que diferencia isso é a linguagem que a gente emprega. No relato oral, tem presença de oralidade, ou seja, de falas. Pode ser de uma maneira mais descontraída. O relato escrito, ele tem uma linguagem mais formal, utilizada seguindo as normas da língua portuguesa, como concordância, pontuação, ortografia e entre outros. O relato oral ele pode ser transformado em um relato escrito, por meio de técnica de transição da fala do protagonista. Como assim, professora? Eu posso sim transformar um relato oral em um relato escrito, certo? Como? Para isso, é necessário você organizar o texto, incluir a pontuação, organizar a concordância e substituir algumas expressões populares que a gente utiliza. Ou seja, para mim transformar um relato oral, ou seja, algo que é contado, ou seja, que eu conto algum acontecimento da minha vida, que eu conto para alguém, como eu posso fazer isso? Transcrever ele para um relato escrito? Utilizando a formalidade, lembrando de incluir a pontuação, tirar as expressões que a gente utiliza às vezes, gírias, vocabulários que a gente fala de um jeito e escreve de outro. Então, removendo toda essa parte, ele se torna um texto mais formal. Assim, ele pode ser transformado em um relato oral para um relato escrito, certo? Bom, aqui vão algumas características. Os relatos são textos narrados sempre em primeira pessoa, tá? Os verbos são utilizados no presente e, em grande parte, no pretérito, ou seja, contando um fato que já aconteceu, tá? Ele tem caráter subjetivo, trata-se também de experiências pessoais e tem a presença do emissor e do receptor, tá? Bom, aqui vai a estrutura de como fazer um relato pessoal. Não tem uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, mas é essencial saber o quê? Quem produziu, quando produziu, aonde produziu, como produziu e por quê. Bora lá? Bom, o título. Ainda que não tenha necessidade e nem a estrutura correta de produzir um relato, é importante que ele tenha um título, ou seja, para que você saiba do que será tratado nesse relato, tá? O tema. Delimitar o tema, ou seja, o assunto que você vai abordar. Eu não posso começar falando num relato sobre um acontecimento de um acidente e terminar falando sobre pizza. Fica difícil, né? Preciso ter uma linha de pensamento organizada. Dentro disso, eu preciso escolher um tema, certo? Depois disso, eu tenho a introdução, que é um pequeno trecho. Nessa parte, você consegue encontrar geralmente o local, o tempo que aconteceu, os personagens que fazem parte da narrativa e é isso. Bora lá. O contexto. Você tem que ficar atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, ainda que o espaço local ocorra nos fatos. Como assim, professora? Eu preciso lembrar de organizar os verbos de acordo com o tempo que está acontecendo. Eu não posso falar que aconteceu há 50 anos atrás e utilizar um verbo no futuro. Fica desorganizado, então eu preciso se atentar a isso. Os personagens, as pessoas que são envolvidas nesse relato, certo? O desfecho, eu preciso sempre pensar na conclusão, ou seja, como que eu vou terminar os fatos. Lembrando sempre de organizar essa estrutura, tá? Não posso começar do final ou terminar no começo. Fica estranho, então eu preciso organizar isso aí, tá? Exemplos de relato pessoal. Bom, eu não vou ler porque fica muito maçante o vídeo, mas aqui nós temos um exemplo de relato pessoal, onde a pessoa, é claro, é um relato escrito, né? Um trecho sobre a artista plástica Marta Cavalcante, tá? Ela fala um pouquinho sobre ela, quando ela nasceu, os pais dela, enfim, um pouco sobre a história de vida dela, ok? Depois vocês dão uma lida. Aqui é outra parte do relato, ela vai contando sobre a vida dela, tá?
porque é um relato pessoal. E aqui é um exemplo de relato pessoal oral, tá? Tem um link do vídeo aí onde vocês podem dar uma olhada. Ela fez esse mesmo relato aqui, ó, onde ela descreveu através de escrita, ela fez de maneira oral. O que ela fez para poder alterar a maneira escrita para a maneira oral? Lembra que a gente falou no vídeo? Ela trouxe o quesito formalidade na hora de escrever. Provavelmente, primeiro ela fez a parte oral, ou seja, a parte que ela foi contando os fatos de maneira mais descontraída, tirando um pouquinho as formalidades, e depois ela transcreveu para um relato escrito, onde ela lembrou de respeitar as normas da língua portuguesa, onde ela lembrou de respeitar a pontuação, removeu algumas gírias ou vocabulários que a gente costuma falar, onde eles também são escritos de uma maneira diferente, e lembrou sempre de trazer uma concordância, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem clicar no link também para dar uma olhadinha melhor no relato, para vocês poderem fazer essa comparação. Não esqueçam de realizar as devidas anotações. Um beijo, tô com muita saudade de vocês e que capricho, hein? Até a próxima aula.